Bem-vindo a bordo do veleiro Wanderlust. Eu chamo João e viajo neste planeta desde há 15 anos atrás. E viajo no meu Beneteau Cicladas desde 2020. De Espanha, Cabo Verde, as Caraíbas, Panamá e agora sim nas Ilhas Fiji. Quero mostrar-te como foi esta viagem cheia de histórias, paisagens e novas culturas para até aqui chegar. Estive aqui a comprar uma nova âncora. Agora só paramos mais lá para além das Fiji. Até lá um gajo não descansa. E aí pessoal, aqui o Wanderlust, já a chegar às Ilhas Cook, o atol Aitutaki. É a segunda ilha mais visitada e habitada, depois de Rarotonga. A ilha que inspirou, e é uma réplica, a ilha do Avatar é uma réplica dessa ilha de Rarotonga, mas eu estou a chegar à outra, Aitutaki, que está mais em caminho, e além do mais dizem que é o atol mais bonito do mundo, assim que vou poder comprovar isso. Entretanto, já aqui na chegada, liguei o motor aqui para as últimas milhas, ainda não se vê terra, faltam umas 50 milhas, chego lá amanhã de manhã. Mas preferi já ter tudo já configurado, o vento está baixíssimo, já baixou o vento. Estava aqui a passar ao lado de um conjunto de nuvens. Dá para ver que isto não tem assim uma muito boa cara, mas está bastante inofensivo, tive sorte, passei ao lado. Podia-me ter desviado, mas não foi necessário. Mas aqui dá para ver assim 3 grupos de nuvens que eu acho que é importante identificar. Vamos lá por partes. Então, em primeiro, dá para ver umas nuvens bem lá no alto, são os stratos, ok? Ou cirros também, que são nuvens muito altas, dá para ver, então são tipo assim umas rugas, estas ranhuras, estas marcas no céu, dá para ver, parece até uma impressão digital, uma coisa assim. Essas nuvens são inofensivas do ponto de vista da navegação, porque não trazem chuva. E temos outro tipo, ou na verdade um tipo que eu vou subdividir em 2, que são as nuvens de progressão vertical. Dá para ver que há aqui nuvens que crescem verticalmente, são os cúmulos, e neste caso estou praticamente seguro que é o cumulonimbus, e dá para ver aqui um cumulonimbus assim mais corzinha de algodão, que a princípio não será tão problemático. E depois temos aqui para o lado os cumulonimbus mais cinzentos, que estão a originar inclusivamente precipitação. Dá para perceber por baixo deles que cai precipitação porque não se consegue ver o horizonte tão longe. Então pronto, aí em baixo há chuva, aí há problema. O problema disto é que depois a chuva traz um aumento de vento, às vezes inesperado, às vezes o pessoal não percebe porque é que o vento sobe assim tão de repente, é porque está a cair chuva. E a chuva quando cai origina movimentação de ar, e movimentação de ar é vento, como é normal. Ok pessoal, continuem a apoiar os vídeos, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário, as vossas questões se tiverem, visitem aqui o site sailingwanderlust.com. Estamos juntos, bons ventos! Já chegaram, já dá para ver aqui as luzes de Aitutaki à distância. É de noite, por isso dá para ver uma luzinha assim, que está ali uma barra de metal. Estou a achar um bocado estranho porque não aparece ainda no radar, mas e o radar já teria alcance para isso. 24 milhas, diz ele. Mas já, a terra já está aí. Aproximação com cuidado. E é isso. Fiquem para ver aí a entrada no passe, que acho que é assim brutal. Vou fazer aqui uma filmagem disso. Está-se bem.
E há boas, pessoal, só para avisar que já cheguei aqui ao destino seguinte, Niue. Foram 5 dias de viagem, não vi nada, nem ninguém, nem veleiros, nem barcos, nem baleias, meu, foi mesmo ali no meio do nada. Cheguei aqui, parece um lugar mesmo fixe, bem tranquilo, uma grande calma, e é isso. Vou postando aqui umas coisas nos próximos dias, coisas que eu vejo aqui de interessantes, e é isso, mais uma etapa aqui desta viagem ecológica, com o vento, rumo às Fiji. Está a 5 dias de viagem com uma paragem por Tonga pelo meio e depois mais além ainda. O objetivo é chegar à Austrália bem depressa. Ok, fiquem aí, sintonizem, acompanhem os próximos passos. Um grande abraço. That's right, brothers! Okay! Bom dia, aqui diretamente de Tonga, na Yafu, Ilha Vava'u, região norte deste reino, o reino de Tonga. Sabe mesmo bem chegar aqui à terra e levar com este vento, esta brisa na cara, que está a soprar agora de través no veleiro, e sentir o cheiro da terra. Vocês não têm noção, a terra tem um cheiro, não só é o cheiro de terra mesmo, mas de árvores, de esta mistura também com a água salgada e com a maresia, mas dá uma sensação boa de sentir a terra já por perto, não só visualmente mas também pelo olfato. Maravilha de sensação. À parte disso, chegado agora a Tonga, o último reino aqui desta região, Polinésia, Melanésia. Todos os outros venderam-se por uns momentos ou outros da sua história aos poderes ingleses, norte-americanos, franceses, inclusive os alemães compraram uma ilha pelas Filipinas, ou seja, e obviamente neozelandeses, como o caso de Niue e as Ilhas Cook. A Nova Zelândia tem lá as suas mãos, assim como a Austrália, em outras ilhas do Estreito de Torres, enfim, estão por aí. Este aqui não, este rei e a sua ascendência sempre se mantiveram firmes na sua independência, e o meu respeito por isso, por acreditarem nas suas convicções, não se deixarem vender. Estou super curioso, o país desde já assim à distância parece lindo e creio que de perto vai parecer ainda mais lindo porque tem imenso para ver. Ok, fiquem aí, não vai ser uma estadia, em princípio não vai ser muito longa, em princípio, mas vai dar para ver aqui várias coisas, de certeza, ok? Um grande abraço, estamos juntos. Yeah, so I'm just here with Ken. He just passed by to pass me some parts for my yacht. Hey there, Joel. Come on, we have here some brackets that I'll use to fit in my solar panels. Ken here is the only welder. The only qualified welder in The only town. qualified welder in Vava'u, Yeah. Tonga. Yeah, here we are. Happy to have been able to help and do some work for Joel here. We've made some aluminium solar panel brackets here out of an old step, which we've repurposed. Yeah, looks good, mate. Yeah, help retain his solar panels for the furthering voyage, so should be good. And so your service is called Friendly Island? Friendly Island Fabrication Services. Kind of was generated from the name the Friendly Isles, which was given to Tonga by Captain Cook. It was kind of a bit of a misnomer. People here were very friendly with Captain Cook because of his technology and arms and firepower that he brought with him. And they were extra friendly in order to try and get close to his means, if we know. So yeah, Captain Cook managed to bail out of town just in time. So the Friendly Islands name, you think it's not suitable? Oh, people are friendly here nowadays, but in those times, the new technology and the art of war was very Kind tribal. of scared them out? So Oh, I it made them become more friendly, like, okay, we respect you because you have the technology. Oh, I think they wanted the technology. They want it. They wanted the technology. I speak his brain. Yeah,
Invite him for a beer. Yeah. Good. Bit of Indiana Jones, you know. Yeah. Oh, that's a cool story. Interesting. It's rich history here. So before it was like a desegregated kingdom. Yeah. So there was like one, it wasn't someone so much that brought everyone together. It was a chiefly nation, so there was many chiefs for the different Okay, provinces, and there were disagreements, of course, you know, how tribal times are, and King Tupou I was the one that unified Tonga. There was war involved. Right now we are Tupou 6. Oh, so, gotcha. Yeah, a fair few generations back. Oh. So yeah. So definitely, if you guys pass by here, check him out, because he not only is very knowledgeable about all the island and the available services, but he'll probably be able to help you out with some boat work you have and you haven't been doing it because you don't have the welding machine or whatever. So man, it's worth definitely contacting him. So that's it. Stay tuned, and if you're coming to Tonga, just check how beautiful this is. Definitely a great port of refuge because it's very, very, very much protected. Good mooring. Good moorings, loads of yachts. More in peak season. Yeah. So yeah, not right now, but don't follow my example. But if you're passing by before October, from April onwards to October, it's a beautiful place, and November included. Yeah. If people are going to New Zealand. Yeah, if you're not frightened of staying over the cyclone season, it's a beautiful harbour also for the cyclone season. And there's a boatyard as well. Yeah, so there's a boatyard in town. You can haul out. But I'm rather going to Fiji because I would like to visit the place. Motivated sailor. Yeah, motivated sailor, man. Keep going. If you stop sailing, you die. So you have to keep sailing. Either that or you get married and you get A snap election for a country still in recovery from 3 tropical cyclones in less than a year. Boas pessoal, como é que é? Já no terceiro dia, depois que saí de Tonga, e já dá para ver ali terra à vista! Lá ao fundo, vou meter aqui um zoom para ficar bem claro. Já tem ali uma das ilhas do Grupo Lau, Fiji! 24 Portugal, 23 Fiji, rugby, os lobos. Já ganhámos aos gajos, primeira vitória de sempre, foi fixe, fiquei contente, parabéns aí aos rapazes, meu. É isso, meu, para cima, somos capazes, meu. O pessoal a jogar em França, o pessoal a jogar aí por todos os lados. Também tivemos bem contra a Austrália. Então é isso, meu, já a terra à vista. Lá ao fundo, um dos ilhotes das ilhas de Lau, acho que será o maior de todos, que tem uma montanha, uns 40 metros de altura, já dá para ver assim à distância. Estou ainda a 10 milhas, mas o céu está limpo, depois de umas noites de chuva, como ontem e anteontem, mas hoje está bonançoso, ainda que... bonançoso, meu amigo! Ainda há ali uns cumulonimbus ali ao fundo, não é? O gajo nunca sabe o que é que vai acontecer, mas o vento está a soprar para lá, portanto aquilo vai ser mais empurrado, mais para lá, que é como quem diz para oeste. Ali também dá para ver outra ilhazita, vou fazer o zoom. São as ilhas aqui do Grupo Lau, várias ilhas, antes de chegar às Fiji mesmo. Portanto, Fiji tem uma ilha principal, não sei o que, Levo,
Clevo, suponho que queira dizer ilha, onde tens a capital, Suva, mas para iates, mesmo a capital não é muito fixe. Tem uma baía bacana, tem lá um yacht club, mas o pessoal diz que aquilo não é muito fixe. Tens do outro lado da ilha, mas isso ainda é ficar longe, tens uma marina lá muito conhecida, que é a Vuda Marina, mas honestamente eu vi os preços e aqui na ilha, na segunda ilha, que é Vanuatu, estão-me a oferecer aqui um super preço para 3 meses. Vou aproveitar para fazer aqui arranjos, preparativos, para fazer vídeos, para editar estes vídeos todos. Espero que vejam, deixem aí o teu like, o teu comentário, boy, é sempre de valor, mas sempre. Então é isso, pá, estamos aí, Fiji já a chegar, já dá para ver 2 ilhas pelo menos, e há muito mais para ver. Este país que tem imensas ilhas, imensas ondas para surfar, imensos lugares para ver, para fazer mergulho, enfim, muita coisa aqui para ver, é? Eu pessoalmente não gosto de que haja parques temáticos turísticos, não é? Em que os países hoje em dia estão-se a tornar parques temáticos, isso também não é fixe, mas a verdade é que há um potencial turismo enorme aqui nas Fiji. Isto é mesmo um lugar paradisíaco. Estou a chegar agora na época dos ciclones, mas por isso é que eu vou guardar o barco aí na marina, bem guardadinho, uma marinha bastante protegida. Vamos ver depois como é que é, mas por toda a informação que eu recolhi parece ser uma boa aposta. E é isso, então pronto, mas também é sempre, ou seja, isto é um país que, mesmo com a população no modo parque temático ou não, que acontece em muitos países, não é? Onde as pessoas se tornam escravas dos parques temáticos do turismo, e o turismo alimenta isso não é nada fixe, mas aqui há um potencial turístico per si, inerente, ou seja, isto vai ser sempre incrível. Já o é desde há 100 anos atrás, antes da explosão do turismo, e daqui a 100 anos mais espero que continue a ser. Não venham as alterações climáticas rebentar com tudo, espero que não. Então é isso, isto merece ser visitado. Estamos aí, já.